Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança, e não é uma mudança qualquer, viu? É uma mudança fundamental que está acontecendo agora, no nosso mundo digital. Não é uma atualizaçãozinha, é uma fratura, uma quebra bem na base daquilo que a gente sempre achou que era sólido como rocha. E já vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Toda essa presença online, os negócios, as marcas que a gente vê, será que tudo isso está construído numa base firme? Ou será que, na verdade, é tudo um castelo de areia? Pois é, as evidências que a gente vai analisar hoje sugerem que o chão, ele está prestes a ceder. E parece que tem um ano marcado para isso, 2026. Ele está se desenhando como um verdadeiro ponto de virada. Sabe aqueles pilares que sustentaram a estratégia digital por mais de uma década? Confiança, plataformas, produção criativa. Eles não estão só se desgastando, não. Eles estão começando a rachar. E de um jeito bem visível e, para ser sincero, bem perigoso. O primeiro pilar a balançar, e talvez o mais importante, é a confiança. A inteligência artificial, que antes era vista como a grande promessa, a salvação, agora parece que está entrando numa espécie de fase rebelde. E essa rebeldia ameaça simplesmente destruir a credibilidade de todo o nosso espaço digital. O grande culpado disso tudo tem nome: AI Slop. Pensa nisso como um lixo de IA. É esse volume gigantesco de conteúdo genérico, sem alma e, vamos falar a verdade, muitas vezes fraudulento, que está inundando a internet. O que era para ser um lugar de informação está se transformando pouco a pouco num verdadeiro campo minado de desconfiança. E essa mudança é brutal. Aquele manual antigo de marketing, sabe, focado em volume, em estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele já era, está obsoleto. Nessa nova era, a credibilidade não é só uma métrica a mais, ela é a moeda mais valiosa que existe. O objetivo mudou, não é mais sobre ser visto, é sobre ter a confiança das pessoas. E essa citação resume tudo perfeitamente. Confiança é algo humano. Não dá para automatizar, não dá para comprar num leilão de anúncio. Isso sinaliza um retorno urgente à curadoria, sabe? As conexões que são genuínas de verdade. Agora, vamos para o segundo pilar que está desmoronando. A própria infraestrutura que a gente tanto confia, as gigantes das redes sociais. Elas estão se mostrando perigosamente instáveis. Imagina só o cenário que é a realidade para muita gente, para muitas marcas. Uma audiência enorme de milhões de pessoas, construída com anos e anos de esforço, só que em plataformas que não são suas. E aí vem a dura verdade. Essa audiência, na real, não pertence a quem a construiu. É exatamente como morar de aluguel. É como construir um império num terreno que, no fim do dia, pertence a outra pessoa. E aqui está o ponto crucial. A qualquer momento, por qualquer motivo, pode ser uma falha técnica, uma mudança no algoritmo, uma decisão de negócio, o dono do terreno pode simplesmente desligar tudo, puxar o tapete. E aquele castelo de cartas desmorona na hora. E isso, gente, não é só teoria, não. A gente já viu grandes plataformas caindo antes. Só que as fontes agora projetam um cenário, muito mais drástico. Tipo essa tal grande falha de 8 de janeiro, onde os principais serviços caem todos juntos. O impacto seria imenso. O comércio para, a comunicação é cortada. É a ilustração perfeita do quão frágil é esse sistema todo. Agora vamos para a terceira mudança, e essa talvez seja a mais dramática de todas. A forma como o conteúdo criativo é feito está sendo virada de cabeça para baixo. E quem está puxando essa revolução é um dos maiores nomes do entretenimento mundial. US$ 1 bilhão. É isso mesmo, 1 bilhão. Esse foi o valor que a Disney, que é a maior dona de propriedade intelectual do mundo, investiu na OpenAI. Isso não é um experimento, gente. Isso é um terremoto. É um sinal claro de um novo padrão para a indústria inteira. E o objetivo deles é claríssimo: integrar a IA que gera vídeos, a Sora, diretamente na linha de produção deles. Isso é basicamente uma declaração de guerra contra os processos criativos que são lentos, manuais. A IA deixou de ser só uma ferramenta. Ela virou o motor da imaginação em escala industrial. Isso, claro, redefine completamente o que significa ser uma pessoa criativa hoje. O valor não está mais na execução manual, naquela tarefa repetitiva. Ele se deslocou totalmente. Agora o que importa é a concepção, a curadoria e, principalmente, a habilidade de dirigir a IA, de ser o arquiteto da visão e não só o operário da obra. Certo. Então, com 3 pilares desmoronando, confiança, plataformas e produção, qual é a saída? Bom, as fontes apontam para uma resposta unificada, para um conceito central, a busca pela soberania digital. Isso nos leva a um tipo de manual, um plano de jogo com 4 passos bem claros para a gente navegar nesse novo mundo. Primeiro, construir a própria fortaleza digital.
com sites, newsletters, comunidades que sejam realmente nossas. Segundo, dominar a arte de comandar a IA, de ser o diretor, ao invés de só executar. Terceiro, usar as redes sociais de forma inteligente, como canais para trazer o público para dentro de um ecossistema que a gente controla. E quarto, arquitetar tudo já pensando na resiliência, ou seja, ter planos de contingência para quando as plataformas falharem ou o mercado virar de ponta cabeça. Então, no final das contas, o que fica de tudo isso? Primeiro, que qualquer negócio é vulnerável se for construído em terreno alugado. Segundo, que a confiança passou ao alcance e virou a métrica principal. Terceiro, o valor criativo agora está na visão estratégica, não no trabalho braçal. E o mais importante, a soberania digital não é mais uma opção. É a única estratégia que funciona para sobreviver e ter sucesso no longo prazo. E isso nos deixa com a pergunta final, a grande reflexão. Diante dessa fratura digital gigantesca, qual papel cada um vai escolher? O de inquilino, que fica sujeito aos desejos e problemas dos outros, ou o de arquiteto, que constrói o próprio futuro em uma base sólida e sua? A resposta para essa pergunta é o que vai definir quem vai vencer na próxima era digital.